Olha, funciona assim. A leitura aqui é a seguinte, ó, 16, me acompanha. Ritmo de produção aqui pediu, ó, 16 metros quadrados para uma equipe padrão por dia. E eu tenho um total de 6.338,46 metros quadrados. Ou seja, eu vou pegar os 3.338,46, dividir por 16 e dividir pela quantidade de equipes que eu tenho, no caso é 1. Se eu fizer isso, vamos lá fazer uma continha aqui. Eu vou fazer essa conta, você me acompanha, tá certo? Vamos aqui na calculadora. Eu tenho 6.338,46 dividido por 16. Para esse ritmo de produção, nós iríamos levar, a duração calculada aqui, seria 396,15 dias. Que é óbvio que nós não vamos trabalhar com equipe só. Se eu tiver 10 equipes, aqui vai virar 39,62, né? Então, 39,62 dias. Ok? Alex, nós vamos fazer isso na mão, uma maneira de dizer, não na calculadora? Ou eu poderia fazer na planilha Excel? Alex, era bacana então, de repente, eu monto essa mesma planilha que eu recebi do orçamento, faço a simulação no Excel, vejo os tempos, depois eu saio comparando, colocando aqui no MS Project. Correto, isso é uma possibilidade. Aqui eu vou te mostrar como fazer esse cálculo, transformando, digamos assim, o Project no Excel já embutido. Ou seja, eu quero ensinar para ele, me acompanha só. Eu vou ensinar agora e você também vai aprender, né? Eu vou ensinar para o Project e você vai ver como fazer isso. No campo duração calculada, que é o texto 7, eu quero que ele faça o seguinte cálculo. Pegue o conteúdo da quantidade que está no texto 2, divida pelo ritmo da equipe que está no texto 5 e divida pelo número de equipes, né? Ou divida pelo produto, ritmo e quantidade de equipes, né? É a mesma coisa matematicamente falando. Como é que a gente faz isso? Alex, quer dizer que dá para ensinar o MS Project a fazer cálculos? Dá sim. E você, como expert, vai aprender e tem que dominar isso. Então vamos lá, aqui eu vou clicar com o botão direito em calcular. No cabeçalho, atenção, no cabeçalho da duração calculada. Aliás, né, eu disse calcular. No cabeçalho da duração calculada. E lá embaixo eu tenho uma opção chamada assim, campos personalizados. Vou dar um clique, ele vai abrir essa caixa de diálogo, tá certo? Observe que ele já veio marcado aqui no campo texto 7, duração calculada, porque foi onde eu selecionei. Mas se eu tivesse selecionado em outro local, eu poderia ainda me mudar, digamos assim, né? Eu poderia alternar para cá. Mas a minha dica é, selecione logo a coluna onde você vai colocar a fórmula. Nós vamos colocar uma fórmula. Ah, Alex, quer dizer que eu posso colocar uma fórmula no Project igual ao Excel? Mais ou menos. A maneira de informar no Project a fórmula, né? O roteiro da fórmula, digamos, a expressão da fórmula, não é igual ao Excel. Você viu que a gente abriu, ó, eu selecionei, então o Project já está sabendo qual é, mais do que a coluna, qual é o campo. Porque esse campo está nessa posição de coluna. Mas eu posso mover para um lado, mover para o outro. E mesmo sem estar vendo esse campo continua fazendo cálculos. Ou seja, mesmo que ele não seja uma coluna nessa tabela, esse campo continua fazendo cálculos, tá certo? Então aqui, ó, mantendo selecionado duração calculada, eu vou bem aqui embaixo, vou clicar em fórmula. Aqui nós temos, ó, duração calculada igual. Isso quer dizer o seguinte, que a coluna, o campo como um todo, vai admitir agora determinada fórmula, tá certo? Ou seja, no Excel eu posso colocar a fórmula célula por célula, mas não é isso no MS Project, tá certo? No MS Project, quando eu coloco a fórmula, ela já funciona para o campo inteiro. Todas as células desse campo vão obedecer essa fórmula dentro das suas características, se é um serviço específico ou se é uma etapa, né? Se é um título, se é um resumo, tá joia? Então vamos aqui, ó. Duração calculada vai ser o quê? Vai ser o campo de texto, porque nós estamos usando o campo texto, né? Alex, eu poderia estar usando não campo número, porque você está usando o campo texto? Sim, poderia. No campo texto, eu estou lançando dados e eu posso processá-los. Mas você também poderia estar usando campos do tipo número, né? Eu poderia não ter inserido a coluna texto 1. Por exemplo, eu poderia ter inserido a coluna número 1, tá certo? Ó, número personalizado. Poderia ter se trabalhado com a coluna número 1, número 2, número 3, para os dados numéricos. Eu tenho o hábito de usar os campos de texto. Por quê? Porque é o seguinte, o campo de número ele tem um limite de 2 casas decimais. Os campos de texto, eu uso uma fórmula e eu posso definir nessa fórmula, no cálculo
que for trabalhado, e posso digitar também casas decimais em maior quantidade. Então eu posso ter 2 casas, 3 casas, 4 casas decimais. Também me permite fazer concatenações, tem um número e mais uma informação. Por exemplo, 58,4938 metros cúbicos. Porque eu posso concatenar. Mas isso é outra informação. Hoje o nosso foco é metas de produção. E aí você pode realmente trabalhar utilizando campos de texto ou campos de número, né? Aqui a gente já colocou o primeiro. Opa! Aí eu até cliquei aqui sem querer, vou apagar, ó. Então nós vamos ficar até quantidade, né? Aí vai ser a quantidade dividida pelo campo de texto, nesse caso, né, que é o que eu estou usando. Texto personalizado, ritmo de produção, tá aqui, ó, ritmo de equipe por dia, dividido pelo campo de texto personalizado, no caso, número não, né? Quantidade de equipes, aqui está. Joia? Então eu pego a quantidade total, divido pelo ritmo unitário, divido pelo ritmo de equipes. E aí, quando eu confirmar, todos os dados digitados, eles vão ser excluídos e vão ficar os dados calculados. Mesmo nesse caso aqui, que nós temos 3962, ele foi um dado que eu digitei. Vai ficar o mesmo valor? Vai. Só que ele vai ficar o mesmo valor agora calculado e não digitado. Tá? Então vamos dar aqui um OK. Ó, ele guardou a informação, né? Ativou aqui, ó, marcador aqui, fórmula, antes estava em nenhum. E vou dar outro OK. Então aqui, observe a situação que a gente tem. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Olha só, eu tenho vários campos aqui que apareceu erro. Por quê? Porque eu estou fazendo divisão por zero. Eu tenho aqui uma quantidade de 1.500 dividido pelo ritmo. Quanto é o ritmo aqui? Vazio, zero. E aqui? Vazio também, zero. Então eu estou dividindo por zero, aí dá erro. Agora olha aqui onde a gente tinha informação. Ficou 3962. Então vamos detalhar aqui. Se eu tiver só um, 39,615, tá vendo? Aquele mesmo número que a gente tinha calculado. Se eu tiver 5, 79,23. E se eu reavaliar a minha condição de trabalho, melhorar a minha logística de suprimento, pensar num plano de ataque melhor, um plano de fornecimento melhor para os operários, e de repente isso aí passa de 16 para 18,5. Então aqui está recalculado, seria 6852. E se aqui forem 8 equipes? 42,83. Tá joia? Então, perceba que agora o project foi ensinado. Se nós trabalharmos aqui embaixo, vamos fazer esse segundo. Ó. Confecção de chapeado de tijolo branco, né? Ou seja, está fazendo uma camada de tijolo branco, tijolo maciço, para regularização das estacas de contenção. Então, eu fiz uma estaca de contenção e estou agora cobrindo essas estacas com esse tijolo para evitar a fuga de areia, etc e tal, e gerar uma certa visibilidade melhor quando eu for fazer um revestimento, por exemplo, um reboco ou um embolso, para que o público não fique vendo, né, as estacas, tenha um revestimento por cima. Ok, vamos aqui. Eu tenho 1.500 e tanto. Eu vou trabalhar aqui também com a mesma equipe, eu vou até fazer assim, arrastar aqui para baixo. E aqui eu vou dizer que eu tenho uma produtividade alta, 27,80 metros quadrados. E eu vou trabalhar com uma equipe. Na hora que eu completo aqui uma equipe, ó, ficou 54,56. Então ele está aí sugerindo uma duração de 54 dias e meio. Ok? Bem, imagine agora eu tenho a seguinte situação. E esses outros? Alex, eu não queria aparecer esses erros. Isso é simples. Ó. Vamos ver uma maneira bacana de entender como resolver esse problema. Porque entenda, ele está dividindo por zero nessas linhas. Nós temos um valor, que é o valor aqui da quantidade, que está sendo dividido por zero, tá certo? Então eu vou só fazer agora um ajuste na expressão da fórmula, e é bacana porque você vai ver um teste muito importante. Eu vou novamente selecionar aqui, clico no botão direito e venho para campos personalizados. Então, se foi útil para você, clica aí no gostei, compartilha com os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, e vamos disseminar esse conhecimento. E mais, se na sua empresa, na sua obra, você está implementando esses conhecimentos e deseja um apoio, sente que pode ter um apoio para acelerar e alcançar melhores resultados, seja melhores resultados para garantir o prazo, garantir o custo ou aumentar a lucratividade, então entre em contato e vamos juntos alavancar esses resultados da sua empresa, da sua obra. E continue aproveitando os conteúdos que temos aí no nosso canal do YouTube e no Instagram. Grande abraço!